pegar aqui, filho, tem uns toalha aqui na máquina. Meus amados ouvintes, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero parabenizar você, a sua família, todos que faz parte da família brasileira nesse tão grande e imenso país chamado Brasil. Hoje é um dia de festa no meio político, mas a vida é uma consequência. Nós precisamos de entender e saber o que estamos vivendo. Precisamos de entender o que está acontecendo no dia a dia e o que vai acontecer. E como é que nós sabemos disso? Através das revelações da palavra de Deus. Eu quero deixar de meditação um versículo muito conhecido por um dos discípulos que andou com Jesus, que tem por título o discípulo amado, João. João foi o discípulo que mais viveu, que andou com Jesus, que mais viveu. Morreu com quase 100 anos, né? E eu quero deixar aqui um versículo de meditação para a segurança da sua própria vida, para a segurança do dia a dia na sua caminhada. E eu escolhi aqui na mensagem de João, e nós temos por título aqui, os falsos profetas. E o tema é crer. O tema é crer. E o texto se encontra aqui no livro que escreveu João, primeira epístola de João. Não é no Evangelho. Primeira epístola, vai lá perto de Apocalipse. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 1, que diz assim, ó: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Amém? Então, olha só o alerta que o Espírito Santo revela na vida do apóstolo João. E aqui ele escreve a respeito da Bíblia Sagrada. São revelações divinamente inspiradas pelo Espírito Santo. Por que que ele fala dessa maneira? Provai se o Espírito são o de Deus. Provai se os Espíritos são os de Deus. Mas por que que ele fala no plural? Se os Espíritos são os de Deus. Porque na boca do homem, olha só, na boca do homem, do ser humano, pode falar 3 tipos de espírito. Quais são eles? Primeiro, o Espírito Santo de Deus. Segundo, o espírito do próprio ser humano. Terceiro, o espírito maligno. Então, nós precisamos de cada dia conhecer a voz de Deus. Por quê? Porque muitos dentro das igrejas têm se corrompido, têm perdido a comunhão com seus irmãos, porque acredita em qualquer voz. Por não ter o discernimento, ele vai acreditando em qualquer voz. Olha o que faz um espírito do engano. Alguém chega em outro e fala que fulano falou isso, falou aquilo e tal, e ele acredita. De repente, a pessoa está montando uma estratégia
para você perder amizade com aquela pessoa. Agora, a Bíblia nos alerta que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. É contra as potestades. Aí quando a pessoa ouve a voz de um espírito enganador e ele acha que ele está falando a verdade, a pessoa que está ouvindo, ele não tem discernimento nenhum e acredita em qualquer voz. Dali ele toma uma posição e é capaz de nem falar mais com o irmão, porque o espírito da mentira falou da boca daquele mensageiro e ele acreditou. E isso é muito perigoso, a gente acreditar em qualquer mensageiro. Então a palavra diz: provai ou examinai se o Espírito é o meu que está falando. Porque entre as quatro carnes que Deus criou, carne de peixe, que são as vidas das águas, dos mares, carne de aves, carne dos quadrúpedes, dos animais e a carne humana, o único que tem espírito próprio é a carne humana. As outras três linhas não têm. As outras três linhas têm espírito de vida. Porque veja bem, espírito de vida, toda a carne tem espírito de vida. Esse espírito é de Deus, esse não é do homem. Agora o ser humano tem um espírito próprio, que foi gerado nele através do sopro, quando Deus fez. E gerou a alma e o espírito. E a grande luta e o grande investimento de Deus é para não ter a imagem dele, a semelhança de longe dele. Ele tem investido grandemente. E o último grande investimento que Deus fez, para que você não perca a sua salvação, foi dar o seu próprio filho, o seu único filho. Precisa de ter discernimento, porque o mundo inteiro quer ser filho de Deus. Mas para ser filho de Deus tem que nascer em Cristo, para ter o direito de ser chamado de filho. Tem que nascer em Cristo. Fora disso, o homem já nasce condenado. Uma criança nunca pecou, mas é condenada, porque é pecadora. Mas Deus ama todos os pecadores e aborrece o pecado. E qualquer pecado, seja grande ou pequeno, porque tem pecado maior do que outro. Mas tanto o pequeno como o grande condena o homem, leva o homem à condenação. Como também não tem pecado grande e nem pequeno que Deus não possa perdoar. A Bíblia revela que só tem um pecado que Deus não perdoa, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então veja bem, quando Jesus estava na terra, no meio dos homens, sentindo e vivendo a vida dos homens, porque Deus se fez carne, ele falou que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem ou o mundo do pecado. Ele convencerá o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Essa função, essa tarefa, essa transformação é exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Nenhum homem convence o outro. Ele pode enganar. O homem pode introduzir um discipulado. O homem pode introduzir uma profissão a outro homem. Agora, convencer, quando eu falo convencer, é função do Espírito Santo de Deus. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram nele. São todas três coisas verdadeiras que vai acontecer.
do pecado, porque você é pecador. O homem acreditando ou não. Então, ele precisa de ser convencido. E para o homem ser convencido, o ser humano ser convencido, tem que ter alguém para pregar o evangelho para ele. Esse alguém pode ser homem, pode ser mulher, pode ser novo, pode ser velho. Não existe proibição para ninguém pregar o evangelho. O evangelho é pregado por qualquer um. Agora, quem será galardoado? São aqueles que vivem o verdadeiro evangelho. Quem não vive, não vai alcançar o galardão de Deus. Então, por isso, meus amados ouvintes, preste bem atenção nesse tema. Não creais em qualquer espírito, que quem fala é espírito, carne não fala. Quem fala é espírito. Então o homem tem o seu espírito próprio. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. O espírito é inseparável da alma, mas a alma é separável do corpo físico, que está corrompido. Então, na verdade, a alma é dois lados, o lado de dentro e o de fora. O de fora corrompeu, o de dentro permanece, né? E esse que precisa de nascer em Cristo, porque quando morrer, aonde você vai passar a sua vida eterna? E quantos têm condenado o seu próximo por acreditar em espíritos enganadores? Então, nós precisamos de ter muito cuidado ao ofender, a maltratar alguém porque ouviu falar. Eu vou deixar aqui de lembrança, neste versículo, como defesa na sua vida. Quando alguém chegar em você para te afrontar, para falar alguma coisa, sabe qual é a primeira medida? Você procura para ele, para essa pessoa que veio como mensageiro, te trazendo boas novas, mas pode ser maus notícias e não boas. Primeira coisa que você faz, você viu ou você ouviu? Porque tem gente que traz notícias má e faz uma transformação na sua vida. Você é capaz de gerar um transtorno na sua vida e perder as estribidez da vida, perder o sentido e fazer besteira. Então toma muito cuidado, porque o espírito do engano está na terra, enganando o povo. Agora, quem ama de verdade, irmão, não acredita em qualquer mensagem. Então, olha o tema. Não, que é para você não acreditar. Quer dizer, o tema é crer. Agora, é um perigo quando você crê em coisas erradas. Não conhecendo a voz de Deus, a pessoa pode acreditar em mensageiro do diabo. Você pode acreditar em carnalidade, que não vai te levar à vida eterna a lugar nenhum. Vai te levar a um precipício, vai te levar a um abismo. Então provai se o Espírito é o meu que está falando. Aí Deus fala, porque profeta sempre teve, falsos e verdadeiros. A história dos 400 profetas, em um dia só, 400 profetas enganaram 2 reis. 2 não, porque Josafá não foi enganado. Josafá que pediu, se ainda tinha, aí trouxeram lá mais um. Mas os 400 mentiram. E levou à ruína da vida do rei Acabe. Com você também pode ser a mesma coisa. Se você passa a acreditar em qualquer mensageiro, você está correndo risco de vida, tanto nessa vida, como perder sua salvação. Porque com a mesma medida que você me mede, você será medido. Com o mesmo peso que você me pesa,
você será pesado. Então, o juízo de Deus é severo. Agora, quem ama, não acredita em qualquer conversa. Por quê? Que ainda que ela seja de verdade, quem ama não cobra vingança. Ele é capaz de perdoar. Assim como o nosso Deus fez. Então, quando João Batista pregava na terra, ele pregava, não era o evangelho, ele pregava arrependei-vos, era o arrependimento. Arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado à terra. O reino de Deus é chegado à terra. Então, nós temos que tomar cuidado ao ouvir. Tem 3 tipos de espírito que fala. 3 é espírito que fala. É só 3, não é 1 e nem 4, e nem 2, é 3. O Espírito Santo de Deus fala conosco. O Espírito do próprio ser humano fala com as pessoas. E o Espírito caído, maligno, o Espírito maligno fala também. São 3 linhas de fala que existe na linhagem espiritual. 3. Agora, o dom de língua tem variedades. Então, toma muito cuidado. Olha, o tema de hoje é de alerta. Hoje é 1º do ano, para que você fica interagido com as mensagens bíblicas. Leia a Bíblia, porque a Bíblia dá sabedoria. Leia a Bíblia, porque a palavra te dá ciência. Procure fazer tudo com zelo, com ordem e decência, que Deus vai te dar o dom do discernimento. Amém? Fique com essa palavra, né? Fique com essa palavra, apoio do nosso Instituto ITEC. Instituto ITEC, eu sou o fundador. Nós já estamos pronto e apto para fazer matrícula em qualquer lugar do Brasil. 100% online. Amém? Instituto ITEC é a sigla. Instituto Teológico, Ética e Educação Cristã. O nosso telefone é 969035424. É nosso Zap também. Estamos atendendo pelo Zap. Qualquer lugar do Brasil. E fora do Brasil é só acrescentar o DDD, que é o 55. Entre em contato conosco. Nós temos 4 modalidades de curso. Temos curso básico, médio, bacharel e mestrado. 100% online. E abrimos aqui uma exceção, estamos fazendo alguns cursos aqui, local, presencial. Mas o nosso objetivo é alcançar o Brasil inteiro, mas online. Amém? Que Deus abençoe, fique com Deus e um feliz ano novo para você, toda a sua família e o nosso país, que hoje todos os estados estão dando posse ao novo governante e o chefe de todos os estados, que é, em Brasília, um novo presidente da República. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.